Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade, hoje sem quadro. Prometo trazer o quadro numa próxima, mas estou organizando cursos, aulas, leituras comentadas, principalmente a leitura de Mestre Moria, que vem nos trazer para esse novo milênio uma preparação para uma mudança fundamental, que é a Agni Yoga. A Agni Yoga, então, é uma filosofia, é um chamado, é uma prática de uma espiritualidade, um contato, né, com seu eu superior, com a sua transcendência, efetivamente, sem animismo, sem intermediários, sem missões extraordinárias que alimentam a sua vaidade. É uma coisa você com o seu mentor, o seu mestre, seu eu superior, o todo divino e pronto. Mas para quê? Para que todos se unam no mesmo sentimento e proposta. Unir-se no mesmo sentimento, numa mesma proposta, uma mesma vibração, nada tem a ver com muito dessas religiões e filosofias coletivas que ficam somente naquele momento, porque está ou numa natureza, ou no conjunto das pessoas, elas se tornam diferentes, emocionadas. Não é um sentimento. A emoção, ela vai daqui e ali e morreu. O sentimento é perene. E o sentimento só se consegue limpando o próprio sistema das emoções, sejam elas mais baixas, sejam elas outras, ainda que bem intencionadas, porque a emoção depende de um pensamento inferior e depende muito do externo. E nessa prática de Moria, ela traz a essência da verdade, que é você e o todo, o caminho para isso. Um caminho que já foi anunciado há 2000 anos e que não foi cumprido, foi deturpado, mas deturpado mesmo. Temos um conjunto de livros que influenciou e influencia ainda todo o Ocidente, principalmente o Ocidente. Nós temos 3 religiões monoteístas calcadas em cima disso, e que só tem nos trazido dor, divisão, guerra, preconceito, loucura, a loucura humana. Quando se olha de uma maneira distanciada, né, de um outro patamar, realmente numa outra esfera vibracional, não é essa do astral, você percebe a loucura humana, não, não é engraçada, é dolorida, é estranha, com todo, com tudo isso que se diz hoje. Mesmo aqueles que querem crer que não é mais um Deus, que não são deuses, que não são anjos, que não são devas nem elementais, que são seres de outras galáxias, ou seres de outros planetas que nos ajudarão, que repetem o terror, que repetem mentiras, que inventam teorias, mesmo estes estão perdidos e misturados nessa matrix. Sair da matrix, sair do sistema que nos oprime, que nos mantém presos, encarnação até encarnação, uma e outra sem consciência. Esse mesmo sistema é o que alimenta tudo que está aí. Tudo. Política, ciência, religião, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, ufologia, etc. Tudo
é um é um grande mapa sem conhecer o território, um grande é um grande texto posto, que cada um lê uma parte, interpreta a seu bel prazer, e não diz da verdade, e não diz do território. Então hoje eu vou falar de alguma coisa mais importante, não que as outras coisas que eu tenho falado não são. Essa mensagem de Moria será totalmente lida e explicada, ponto por ponto, uma Agni Yoga prática, uma filosofia do fogo para o fogo. E a filosofia do fogo não é nova, é antiga, mas Moria veio nos trazer no início do século XX, alertando: precisamos desse fogo para uma alquimia consciencial, fundamental. E é preciso, sim, queimar e arder. E o que queima, o que arde, queima nosso ego. Sim, não precisamos dele, não. Nem Jung defendeu isso, nem nenhum mestre, e não é uma literatura de nova era que veio dizer que não precisamos do ego. Ela é muito antiga, ela é milenar. O próprio Cristo falou. O próprio Cristo falou que tínhamos que morrer para nascer de novo. Disse que tínhamos que matar ou quebrar ou não colocar vinho novo em odre velho. Isso é uma coisa que eu tenho falado para as pessoas. Não adianta jogar floral e mensagens positivas com todo aquele lixo acumulado. É preciso limpar. Quem não gosta de limpar uma gaveta para colocar um separador para arrumar melhor as coisas? Quem não gosta de limpar o seu escritório, arrumar seus livros, agora por assunto, ou por autor, ou por tamanho, ou por cor, não importa, mas tudo limpo e arrumado. Quem não gosta? Não se coloca as coisas novas em cima das velhas e sujas. Por que faríamos isso com nós? E tentamos fazer. E tentamos mentir para nós. E mentimos coletivamente. Mentimos para nós, mentimos para os outros, inventamos missões, não resolvemos as nossas vidas aqui, nem dos nossos amigos, nem familiares, e estamos lá do outro lado no astral, ajudando irmãozinhos a ir para a luz. Gente, é hora de dar um basta nessa insensatez toda, nesse animismo todo. Quando isso vai parar? Em nome de uma religiosidade, de um sistema. Enfim, todos os religiões, mestres, sistemas, ciências, médicos. Os médicos não estão curando. Eu estou para fazer um curso agora com um médico, que são poucos os que despertam e alertam, para dizer: olha, é uma indústria que tem ações na bolsa. Vocês estão esperando que eles se preocupem mais com a cura do que com o dinheiro, com as ações? Vocês estão acreditando em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Então, dentro desse livro, que são livros, o que é essencial? Tem luz aqui, afinal, Jesus não veio criar, o Cristo não veio criar nenhuma igreja. Começa por aí. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Onde que eu vou rezar, Senhor? Eu vou no seu quarto, no templo do seu quarto, fecha a porta. Está tudo escrito aqui. Ele disse, a mensagem está exprimida nesses 4 textos aqui, contradiz o resto, até mesmo quem foi pregar em nome dele. Dentro da palavra dele não há contradição, só há luz, só há verdade, só há vida. E todo aquele que sai para pregar em nome dele, já muda tudo, já deturpa. Por quê? É do ego. E ainda vem alguém
sabe, cheio de mestrado, de doutorado. Eu sei, eu que sei, o ego é importante, não podemos viver sem ego. Uma personalidade não tem nada a ver com ego, eu já expliquei. Uma personalidade tem características, não necessariamente assumir todo o sistema. Eu preciso de pátria, eu preciso de família, eu preciso de partido, de time de futebol, de cor de roupa, de me identificar com o nome, com a minha sexualidade, com a comida que eu como. Eu preciso disso para ser? Que importa a qualquer ser, a qualquer um, ao sistema, o que importa se eu sou vegetariana, vegana, carnívora, se eu faço paleo, se eu não como, se eu vivo de luz, o que importa? Importa o que eu sou, minhas ações, a minha retidão, a minha ética, o meu caráter, meu trabalho bem feito, sim ou não? Sim ou não? Importa se eu amo A, B ou C, ou se eu sou assexuada? Importa? Não. Olha o que o sistema está fazendo com todos. E eles entrando, colocando bandeiras, faixas. É como se você estivesse colocando um código de barras em você, sendo produto a ser vendido, e depois reclama que virou coisa, que está vazio, que não sabe o que faz. Toda a sua particularidade pequena foi hipertrofiada e jogada no ventilador como produto, e você aceita isso. E o principal que eles deveriam estar fazendo, não estão, não vão fazer e não vão te dar conta. Quem, né, dessa multidão sabe quanto se gasta em pesquisas fora do planeta, em projetos, para o universo, em projetos de investigação humana ou outros tipos de pesquisa, formação de soldado universal, soldado isso, ou quanto se gasta em armamentos, em mídia, em manipulação midiática para poder manipular alimentos. Hoje, você pode ter o dinheiro que for, praticamente você não vai conseguir comer de uma maneira saudável, é melhor viver realmente de luz, porque a água você também vai ter que garantir que ela é boa. Onde nós chegamos? Que profecia foi essa? Ninguém disse isso. Porque as profecias geradas pelo próprio sistema só vão dar conta das loucuras do próprio sistema. Nós estamos definhando como raça. Nós estamos acabando como raça, como humanidade. E não tem extraterrestre para salvar. Pode parar com essa história, que não cabe a eles. E a pergunta que eu vou, inclusive, desenvolver em projeção astral, pelos contatos que tive, é quem é terrestre? O que é ser terrestre para você dizer que tem um extraterrestre? Você é daqui? Para onde foram os dinossauros? Quem trouxe e quem levou embora? Os dinossauros eram daqui e aqui ficaram? Nós somos o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon? Para onde eles foram? Somos uma evolução? Somos realmente terrestres? Mas não somos esse corpo. Ninguém é daqui. Ninguém. Isso aqui foi criado para ter uma experiência. Também não é um laboratório, nem sabe, um sistema prisional. Isso é tudo invenção do sistema, que as pessoas repetem, repetem, repetem. E se fosse sistema prisional, eu não tinha consciência, eu não tinha me libertado, não estava fazendo o que eu estou fazendo, o que sempre fiz. Se é um vale de lágrimas, eu estaria chorando junto. E não sou milionária, e não sou,
sabe, eternamente sempre saudável, procuro sempre estar trabalhando isso, tenho consciência do que posso, do que não posso, do que posso alcançar, do que quero alcançar, trabalho toda essa questão, e é este que é o caminho. Conhecer-se, conhece a ti mesmo, conhecer o mundo, e aí traçar as estratégias para vencer si mesmo, vencer o mundo que nos determina, expandir a consciência e a luz aqui. Então eu vou trazer essa mensagem, mas eu quero mostrar para vocês que aqui dentro a palavra que é mais coerente, a única, é a do Cristo. Em 2 momentos, ele dá uma, vamos dizer, uma puxada de orelha, que é quando ele fala dos fariseus, ele fala do sistema, gente, mesma coisa que eu estou aqui tentando falar com vocês. Ele fala contra o sistema, e ele era de dentro daquele sistema. Raça de víboras, hipócritas, muros caiados, etc. Né? E em outro momento, aqui em Mateus também, ele vai dar conta de que serás sim avaliado, teu coração será pesado pelas tuas palavras, pelos teus atos, pelas tuas omissões, pelo que sentires e vibrares. É dito por ele. Eu não repito nada que não esteja aqui. Eu não estou colocando palavras, está aqui. E vocês leem, né, a maioria lê o livro, outros não querem mais ler o livro e tal, e não praticam o essencial. Eu tenho que praticar no dia a dia. Veja, a teoria que não funciona na prática é descartável. É descartável. Ou eu reformo aquilo, ou é descartável. E o que vem a ser uma Agni Yoga, uma mensagem dessa, um chamado para combater o quê? Para combater os seres lá, os escuros, não sei aonde, os répteis que estão no astral. Combater o teu ego. O Satã está em você, não está fora, com 2 chifrinhos, rabinho, nenhuma cobra suricato. Satã está em ti, porque conheceste o mal, dividiste internamente, foste seduzido pelo mal, pelo que reduz. O mal é isso, é o que reduz, é o que te afasta da luz, da tua expansão. Porque quando você se entrega a qualquer vício, você tem uma redução. Parece uma liberdade, né? Ah, eu faço o que eu quero, Cristina. Eu vou lá, eu vejo pornografia mesmo, eu namoro tudo, eu faço aborto, eu faço o que eu quero, porque o corpo é meu, não sei o que. É uma redução e uma prisão nisso. Não tem expansão nenhuma. Fazendo o mesmo que todo mundo, só se machucando, só se quebrando a cara, magoando um, magoando o outro, matando um, matando o outro. Onde que isto é libertação? Onde que isso é expansão? Onde está a luz nisso? Onde está a vida? Então, Paulo, a igreja de Pedro e de Paulo, né? Tem carta de Pedro, tem carta de Paulo. Esse Paulo, ô figurinha, né? Difícil. Como todos que estão aqui, houve muita manipulação. Isso aqui parece um livro de personagens, isso é uma narrativa ficcional. Não tem história ficcional? Então, tem história, mas inventada, tem figuras, mas maquiadas. Está pior do que biografia, né? Que a biografia já é uma releitura melhorada de quem realmente foi. E há versões, às vezes, dependendo se a figura foi polêmica. Mesmo real, gente. O que é um personagem inventado? Ele é completamente inventado, mas não existe completamente inventado, porque todo escritor, e falo como escritora, olha para o real.
A gente dá uma olhada, de uma maneira oblíqua para ser real, tira o exemplo, mas está ali, é verossímil. Tanto é que todos os bonecos e todos os ETs são previsíveis e verossímeis, porque são inventados por nós. Porque uma criatura completamente diferente, não pertencente a isso aqui, seria estranha, não teria comunicação. Não, mas eles querem. Que querem? Você que quer inventar essa história toda. Porque você não quer acreditar mais em anjo, em Deus, Deus morreu, tal. Então você quer acreditar nos mesmos seres com outra roupagem, mais tecnológica. Agora está todo mundo fazendo as comparações. Veja, a gente tem horas que eu não aguento. Fizemos esse tipo de coisa no século XIX, que era a parte industrial, a parte da velocidade, a parte mecânica. Então, nós éramos uma coisa mecânica. Chega agora, nós somos uma IA. Isto aqui, uma inteligência só. Este corpo é uma unidade carbônica complexa, que nem máquina é, seria perfeitíssima se assim fosse. Ela é orgânica, ela é holística, ela comunica-se, né, com as outras unidades vibracionais. Então, ela não é uma inteligência, porque a inteligência artificial é um modelo de linguagem, eu já defini isso. A própria inteligência artificial já se definiu. Modelo de linguagem, eu não sou um modelo de linguagem. Eu não tenho um modelo de linguagem. Eu crio a minha linguagem, eu expando a minha linguagem, eu faço a linguagem, eu sou a linguagem, não a IA. A IA é uma criação do homem. Varre isso, varre aquilo, é um banco de dados, né? E daí? Mas não cria, não transforma, não expande. Exatamente por isso não posso acreditar na metáfora ou analogia ou comparação de que Deus é uma IA. Podre, podre para mim, absurdo. E sei de físicos sérios que não endossam isso. O que é orgânico, complexo, amplo e vasto, não pode ser um modelo, e como eu não posso definir Deus é isso, Deus é aquilo, eu também não posso dizer que ele é uma IA. Que IA não é o todo, que é tudo, que é nada. Então, loucuras à parte, vamos a Pedro, vamos a Paulo, que montaram essa estrutura, né? Já tinham montado, eles são, né, de origem judaica, e montaram essa. O que precisa? Acabar com tudo isso? Não? Implodir realmente numa alquimia consciencial, queimar numa alquimia consciencial. Todos podem se salvar? Pode, agora parar de levantar a bandeira. Então, se por um lado Paulo diz, tá, numa carta, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, em 1 Coríntios 10, 25. E aí o que diz João? É o mesmo cristianismo, na mesma época, João estava ali. Não o João estava com Cristo. Esse João é apóstolo, veio depois, judaísta, que ele que escreveu o Apocalipse, não é o mesmo João. Isso é outra coisa. Fica todo mundo com um João só, e João é um Matusalém da vida. João, esse apóstolo, na mesma época, mais ou menos, de Paulo, que é posterior à morte do Cristo. Não, então seria um apóstolo, não é discípulo. Ah, mas discípulo e apóstolo é a mesma coisa. Não. O discípulo que ele seguiu, conheceu o mestre, brigou com o mestre, tomou o esporro do mestre, puxão de orelha, ele é mais, tá? Aquele que só ouviu falar, com, ele sabe contar, da história contada. Ah, ele era bravo, ah, ele não era bravo, ah, ele era por amor. Hum? Qual que você vai ter? Se você escutar todos os discípulos, você vai ficar assim, complexo isso. Eu tenho que aceitar uma parte.
Então, João dizia assim: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, ele, contra o Paulo. Jezabel, que a si mesma declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Da mesma forma, Paulo dizia a respeito de ser judeu. Paulo era judeu, tá? Helenístico, com toda uma formação grega, eu já falei, né? Se fazendo cidadão romano, um homem daquela época. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Isto ele fala em Romanos 2, 28 e 29. Em resposta a isso, João diria a esses supostos judeus: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Em Apocalipse. Então, João está respondendo algumas coisas de Paulo. Paulo diria que não há diferença entre judeus e gentios. Desta arte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Claro, aqui ele entendeu a mensagem da luz principal que eu venho trazer para vocês. No entanto, João diria o seguinte: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, os únicos que se salvarão em Apocalipse 21. Paulo diria a respeito da salvação: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Isso aqui é uma polêmica incrível. Isso é extremamente farisaico. Em Romanos, ele disse isso. Tiago, irmão do Cristo, responderia: assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Isso está no mesmo livro. Os padres explicam? Não. Por que essa contradição? Um era fariseu, né, da turma dos fariseus, outro era da turma dos saduceus ou da turma dos essênicos. Como é que fica isso? E aí, se você quiser ser um cristão, seguindo ao pé da letra o que está na Bíblia, né, seguir o que está na Bíblia, não tem interpretação aqui, não tem Espírito Santo para me modificar isso aqui. Ou você é salvo pela fé, ou você, sem, pode ter a fé, mas se não tiver a obra, não adianta. Porque fé é o seguinte: eu creio, pronto. E estou aqui sentada à beira do caminho, que não tem mais fim, esperando, então, eu não faço nada, sabe? Sou egoísta, estou ali na omissão e serei salvo. Porque disse, oh Lord, amém, aleluia, tu és o melhor, tá, só fiquei louvando. Então, eu não sou sempre brava, não. Eu sei rir, mas o que acontece é que essas coisas realmente me deixam passadas. Essas contradições em que um pastor vem me dizer que é com o Espírito Santo, só que o Espírito Santo vai apagar aquela letra ou vai me deixar completamente lesada? Porque uma vez eu disse isso, vai ter que tirar a minha inteligência, porque eu sei ler e sei o significado das palavras. Não tem como modificar isso aqui. Então, mais adiante, Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito Santo de Santidade. Ele diz isso em Romanos. Já mais adiante, não é isto que João propõe em Apocalipse.
enfim, eu teria uma série de outras aqui, né? Passagens que eu fui recolhendo, outras falam a respeito mais da questão da encarnação, da crucificação, né? Até nisso tem a propósito, porque ele morreu na cruz, foi abandono de Deus, Deus abandonou ele morreu, por que que ele morreu, se ele era Deus? Veja, está todo mundo esquecendo que houve uma tentação no deserto, que era justamente para isso. Para tipo assim, você já fez a sua parte, tá bom, isso aqui não precisa morrer na cruz. Mas por que precisava? Por que precisava cumprir isso? Ou não precisava? Ou foi injustiça? Ou exageraram na dose? Como que você vai tirar isso daí? O que eu acredito que seja, isso é colocaram na Bíblia, mas que deveria restar é justamente esse processo de vencer a morte e a ressurreição. Ah, mas ele não atesta. Atesta também aqui nesse livro. Em outras passagens também. E outros seres, antes dele, já tinham dito que era possível, e depois dele vieram também que fizeram. Não é uma prática tão horripilante assim, é de nível hiper superior, tá? Não estou dizendo que é para o ser humano comum. Virar luz aqui e agora. Mas é toda uma prática para isso. Mas o que importa é a mensagem de luz, tá? Então, Paulo é uma figura controversa. Na carta dele a Gálatas, que todo mundo procurando quem é nesse Gálatas, é a Galácia ou é a Galícia, para quem ele estava escrevendo. Então, tem muita, né, muita controvérsia. Eu estou fazendo um estudo, isso aqui é só um pedacinho do meu estudo sobre Paulo, porque o personagem Saulo, que se transforma em Paulo, é literatura. Porque esse modelo de né, que tem uma queda, e dessa queda, né, escuta uma voz e fica, né, fica cego, escuta uma voz e passa a ver, esse é um arquétipo. Então, isto é uma história montada, né, para, nem que seja para indicar que ele, de uma hora para outra, ele passou a ser a favor e não mais contra, mas não tem aquela história, Saulo, Saulo, quer me perseguir, tudo isso é literatura, isso foi montado, e tem documentos, tá, que provam isso. Tá? Na Europa, tem muito mais documentação, nos Estados Unidos também, tem muito mais documentação, não chega aqui, porque somos um país hiper católico, evangélico, né? Estamos mergulhados, até o espiritismo está mergulhado nisso tudo, não consegue sair dessa rodinha. E prende, porque você não faz nada fora dela. Porque aí é pecado, aí é contra, aí não pode, né? Não é tão simples assim. Por isso eu venho trazendo a desconstrução, para que se libertem e para que façam um caminho verdadeiro de liberdade, para assumir o poder que vocês têm, que vocês são. Bom, então esse estudo fica para o curso, para quem quiser, sobre Paulo. E o que é mais importante? O que está escrito no livro? Né? A gente tem grandes mensagens. Primeiro que Jesus, né, ou Cristo, ele não fazia milagres, né, somente para judeus, nem só para galileus, samaritanos, romanos. Isto daí é um tapa na cara de todo judeu e de todo cristão. Ora, o romano era aquele que oprimia, era o principal, né, motivo da opressão, da tentativa daquele partido dos zelotes, que Judas Iscariotes é zelote, tá? Para quem não sabe o que é zelote, dá uma procurada lá na Wikipedia, que é mais um dos partidos que tinham lá, né, que eram muitas, né, divisões
Não existe o judaísmo, como vocês entendem. Isso também é uma montagem. Há que estudar a história antiga. A gente não estuda a história antiga. Os Estados Unidos estuda a história antiga, Roma. Decora até o nome dos imperadores todos. Roma. Que interessa a eles, porque eles têm um modelo imperialista romano. Mas e Grécia? A Grécia não. Agora a Grécia é totalmente deturpada. Só tem homossexual na Grécia. É um reduto só de homossexualidade. Oh, meu Deus. Um monte de mulher lésbica em Lesbos, um monte de homossexual em Atenas, não sei mais aonde, e ninguém fazendo mais nada, não sei isso. Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Está vendo que isso tudo é anacrônico, essa leitura, completamente anacrônica? E mesmo que um dormisse, o outro que me interessa, quero saber da obra, quero saber o principal, porque você invalida tudo. E veja, venhamos e convenhamos, para você se dedicar de corpo e alma para a verdade, para o saber, para estudar, olha, não sobra tempo para você ficar indo a balada aqui e ali, participar dessas coisas, porque tudo isso até consome muita energia. O sexo é mental, tá? O sexo não é da matéria. O sexo é usado através da matéria. Ele é mental. Então, quando você faz demais, a sua energia desce, tá? E aí, babau, cabeça. E também força. O pessoal aí de alguns movimentos masculinos, né, do no pornô, no FAP, sabe muito bem disso. Perde até força física. Então, temos que nos atentar com toda essa ideologia para dizer que toda a Grécia, onde é o berço da filosofia, que é o berço daquele questionamento, onde Sócrates está brigando com Protágoras para não deturpar o conceito de verdade, que só tinha interesse em formar políticos. Protágoras falava, eu quero é dinheiro, quero formar político, me interessa a verdade. E Sócrates preocupado justamente com a verdade, tentando parir a verdade da cabeça das pessoas. Então, isso é muito importante. Em outros lugares que também tinham, né, a sua prática, o seu contato direto, né, os celtas todos com uma religião ligada à natureza, deuses, sim, deuses Elohims, Elohim já é plural, Elohim. Então, quando eu digo que existe um Elohim, eu estou mentindo. Elohim, eram vários deuses, Elohim, criaram-nos. Tanto é que tem aquela fala que eu já falei, aqueles dois Gênesis, para mim, ali é assim, você começou a ler o livro e falou assim, não vou mais ler essa história, fecha o livro. Só que não, né? Tem um miolinho. No miolinho ali você vê a luz. Mas ali já está dividido, ali já está a contradição, ali já mostra dois momentos seu. Antes do ego, posterior ao ego. Antes de Adabaó, depois de Adabaó. Antes de Javé, depois de Javé. Antes da roda de Sansara da prisão, depois. Mas quem criou isso? Um ser extraterrestre? Né? Não! Os daqui mesmo. Somos capazes, já falei, de tudo. Da mais vil atitude e postura, da mais altruísta e luminosa ação. Tá? Então é preciso juntar coração e mente, ele diz aqui. Há que fazer cada obra com consciência e coração. Dentro do livro está a luz, está o essencial que a gente precisa saber. Que uma das cartas mais fantásticas que tem, que também é um poema que foi compilado por Paulo, que é a primeira carta dos Coríntios 13, que fala do amor. E diz que, apesar disso, vou pegar essa carta, que essa carta é muito importante. Vou pegar aqui 1 Coríntios, porque realmente vocês precisam relembrar isso. Está aqui. Então, aqui, né, fica atestado que não basta eu louvar a Deus, o Espírito Santo, tá bom, vou falar em línguas, acabou. Se eu falar
na língua dos homens e dos anjos. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, tá? Não tá falando nem de Espírito Santo aqui. A língua dos anjos. Onde é que eu conseguisse essa linguagem de falar com os devas, sabe? Esses animismos todos, ainda que eu falasse, mas não tiver amor, eu sou um gongo que ressoa ou um símbolo que retine. Não tem vida, apenas um som. E se eu tiver o dom da profecia e entender todos os segredos sagrados e todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé, a ponto de mover montanhas, mas eu não tiver amor, eu nada serei. E se eu der todos os meus bens para alimentar aos outros, e se eu entregar o meu corpo para me gabar, mas não tiver amor, de nada adianta. E aí ele vai dizer o que é isso? O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Então, quando eu digo que amo, de onde vem o ciúme? Do apego, do ego, que quer ter e não simplesmente amar. O amor não se gaba. Que vai para praça e diz, olha aqui, eu sou o salvo, o eleito, e vocês que não são batizados no Espírito, não estão na minha igreja, estão perdidos. Isso não é amor, isso é vaidade. O amor não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, se expondo, né? Não procura os seus próprios interesses. As igrejas evangélicas procuram os seus próprios interesses. Cada pastor ali, pastor, pastorzinho, auxiliar. O amor não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça. Isso aqui é uma das traduções, existem até umas mais poéticas no que é, porque isso é uma poesia. Foi compilada de outros textos, e eu trarei esta mensagem para vocês, não agora. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quem não gosta da verdade quando a gente diz, quem se incomoda, quem fica com raiva, porque meu partido, porque minha igreja, porque desconstruiu meu castelo, não sei o quê, essa pessoa não ama, não ama a verdade. O amor ama a verdade. O amor suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, mas espera de todas as coisas e persevere com todas elas. O amor nunca acaba. Esse é o laço perene. O amor une tudo. O amor é a energia magnética mais poderosa de todo o universo. Pode chamar isso de magnetismo, mas não é só isso, vai para além do magnetismo. Que é essa a questão, né? A gente quer definir para reduzir. A gente não quer ficar com uma parte, né, que eu sei, mas ampliar, deixando um espaço para descobrir mais depois. Eu quero rotular. Para quê? Para deitar na rede, tomar uma água de coco e estou satisfeita porque agora isso é isso, isso é isso, isso é isso? Preguiça. Meu. Enfim, leiam 1 Coríntios, capítulo 13, que é muito lindo, tá? Do versículo 4 em diante, que dá muito o que pensar. Eu tenho que expandir, gente. Nós temos que expandir o tempo todo. Eu não posso simplesmente chegar para uma árvore e falar, árvore, a árvore é somente umas folhas, faz oxigênio e tal, tem umas raízes lá, sabe? Expande isso. Abre um espaço até para o mistério. O mistério dá uma significação, dá conteúdo à sua alma, porque a sua alma contém um mistério. Você nunca vai se conhecer totalmente, nem o outro te conhecer totalmente. Olha que maravilha. Porque somos muito mais. Se somos um fractal do todo, o todo está em nós. E eu dei essa aula, tá? Então, o que que é essencial?
né. É essa energia, é o amor, e o amor é fogo que arde sem se ver. Hum? Já dizia lá o outro poeta. Por que que é um fogo que arde sem se ver? Porque queima e consome, o amor é que vai fazer essa alquimia consciencial, tá. Então quando ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade, a vida", é como dizer: "Eu sou o amor é o caminho, a verdade, a palavra, o conhecimento, a palavra, mas a palavra mais ampla, o logos, que liberta e não que reduz, ele não é a definição, ele é o logos, a palavra. E ele é a vida, e vida é luz. A vida plena. Por que que eu digo a vida é luz? Porque somos em essência isso. Todo mundo sai do corpo, quem sai do corpo, as EQMs, que era luz, eu vi seres de luz, não sei o que lá de luz, 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 então somos luz, mas não somos somente luz. Luz, fica com isso, luz já é bastante coisa. Até para definir luz, você vai ter que ampliar um pouquinho a sua mente. Por que não apenas sentir, ampliar e deixar saber, sem a redução da palavra? Porque o nosso vocabulário, nosso cérebro, neste momento, está limitado, tá. Então a gente amplia. Como é que a gente amplia? Você para, vamos fazer uma respiração, uma meditação no que é luz. Então você coloca, né, esse termo, esse conceito na sua frente, luz. Fecha o olho e você começa a ver todos os tipos de luz. Luz, luz é isso, luz é isso. Então, você pode dizer que aquelas coisas todas são luz, mas o que é luz? É a mesma coisa que dizer o que é vida. Quando você está vendo uma flor morta, você fala: "Ah, morreu". O que morreu? Ali tem vida, porque uma outra vida está começando a agir ali para consumir aquilo, para degradar aquilo em pedaços e restaurar de outra forma. A semente morre no seio da terra para dar origem à flor, à grama, à árvore frutífera, à árvore sem flor, ao pinheiro perene. A mensagem: "Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei". Precisa estar todo mundo junto dentro da igreja? Não. Experimentos já foram feitos com pessoa no Brasil, nos Estados Unidos, na Malásia, na China, em Sedona, na França, meditando num mesmo horário, numa mesma vibração, com o mesmo propósito, e algo acontece. Algo acontece. Vão ler as pesquisas científicas que já estão fazendo sobre isso. E eu, sozinha, fazendo aqui, já falei para o meu prédio, para o meu entorno, já melhorei todo o entorno. Eu morava em cima de um bar que de noite era bebedeira, música alta, tá. Com toda essa vibração, até isso saiu. São 2 lojas calmas, loja de cosméticos, uma loja de roupa, daqui a pouco é uma loja de óculos, né. Comércio simples, calmo, tranquilo, né. O as pessoas do prédio todas mais calmas, mais tranquilas, e garanto a você que fica depois um lugar até onde a pessoa se sente melhor e bem equilibrada. "Ah, minha casa agora tem uma boa vibração". Uma série de coisas estão acontecendo com a manutenção de uma egrégora, eu apenas. Então, imagina com você, sem se reunir,
para fazer uma vibração para esse país. Vamos fazer para o planeta. É bom fazer para a Terra? É, mas tem muita gente já falando: "Vamos fazer para o Brasil, porque está precisando muito de luz", porque é onde a gente está. Para esse local, não sou identificada, não levanto a bandeira, mas onde eu estou nesse momento, onde eu me coloquei, me colocaram, né, é junto, né, eu me coloquei e me colocaram para atuar, minha língua é essa, eu vibro assim, eu penso assim temporariamente, e quando estou aqui, para vibrar isso tudo. E aqueles que não acreditam, que acha isso poesia ou romantismo, eu diria: o que diria uma mãe ou um pai que deu origem, né, de uma maneira até pequena, ao seu pequeno ser, filho ou filha, quando tivesse acabado de nascer, recém-nascido, o que diria? Aquela criação, você participa da criação ao ter um filho, filha. Eu vou te amar por toda a vida, não é? Eu estarei com você até o fim, apoiando você na sua jornada, apoiarei as tuas escolhas, as tuas experiências, vibrarei contigo. E você vai errar, mas eu estarei aí para te apoiar, para te ajudar, porque você vai acertar também. Você vai aprender com os seus erros e vibraremos com os teus acertos. Eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar, eu vou te nutrir, eu vou te ver crescer, eu vou torcer por você até o fim dos meus dias, porque somos finitos, mas o todo é infinito. Então, em todas as suas existências, Ele estará contigo, Ele está em ti, vibrando, amando, torcendo, apoiando, aconselhando. E o que você faz? Abre a porta, a janela, os ouvidos, os olhos para isso tudo? Abre todos os poros para perceber isso? Sente, sente espiritualidade prática, sente Deus em ti. É, todo mundo fica sentindo na árvore, na pedra, no rio, mas em ti, mais do que nunca em ti, porque você é mais do que uma árvore, mais do que uma pedra, mais do que um animal. Então vamos ampliar isso tudo, vamos trabalhar com esse fogo, com essa Agni Yoga, com essa alquimia consciencial. Aí é uma verdadeira espiritualidade prática, que é diferente de um sistema de religião, com dogmas, doutrinas. Faz isso, não faz isso, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Abençoa a água que bebe, a comida que come, come menos, faz jejum. É muito melhor para ti, para o teu sistema, vai ter mais saúde. Mas não apregoa, não fica dizendo: "Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, não come isso, não é aquilo", e fazendo timezinhos agora, e se você sente de não comer carne, porque sente mais leve, perfeito, mas às vezes o outro está lá numa competição ou num trabalho duro e quer comer carne, e nem por isso ele é mau, não por isso. Muito pior do que aquele que come carne é o veneno que sai da boca que condena. Então a gente tem que ter, sabe, um pouco mais de atenção com essas coisas. Agora, Cristina, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, estou me sentindo assim, vamos tirar isso, vamos alimentar assim, vamos colocar uma floral, vamos fazer uma terapia, vamos conhecer você primeiro, mapa astral,
sabe, não é pseudociência, eu não estou nem preocupada se é ciência. Porque, assim, agora, se não for ciência, não posso mais ter nenhuma outra, né, forma de conhecimento, nem de transcendência, nem arte, nem espiritualidade, nada. Tem que ser científico. A ciência vai atestar a minha espiritualidade? Vocês vão fazer isso? Já fizeram com a religião, com o sistema? Vocês querem agora mais uma parte desse sistema, agora com outro nome? É a mesma coisa que vai dizer isto sim, isto não. Sai do corpo, não sai do corpo. Isto é proibido, isto é permitido. Isto não é científico, Cristina, fazer mapa. Mas eu acerto. Eu não conheço a vida da pessoa, eu não conheço a pessoa vem, diz, ó, quero saber isso, tá bom, pego data, blá, 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 e digo mais, e digo o desafio, e digo as fraquezas, e falo das fortalezas. É um pedaço seu que eu conheço, que você consegue conhecer, conceber, e vamos, à medida que a gente vai lendo e vai trabalhando terapeuticamente, colocando, a gente vai vendo mais e mais, e precisa, vamos aprofundar isso aqui, trabalhar com as energias que estão a meu favor, as que estão contra, vamos neutralizar, por que não? É para isso que a energia é só energia, não é o colapso ainda. Se nós somos o colapso, e o nosso futuro ainda está por se colapsar, que é idiota quem diz, idiota mesmo. Não temos livre-arbítrio, não temos livre escolha. Pô, o que mais eu vejo? Não é um condicionamento, parece que a gente é um modelo de linguagem. Nós não somos um modelo de comportamento, que até não seria modelo de linguagem, tá? Não somos uma IA, porque não seremos somente um modelo de linguagem. Se fosse para ser modelo, é um modelo de comportamento. Seríamos ratos de laboratório, treinados e doutrinados. E aí ninguém, nem eu, nem nenhum mestre, nem, sabe, nenhuma pessoa que desperta, que está aí fazendo esses trabalhos, não poderia sair desse sistema. E saímos. Então, não é para todo mundo, mas eu digo que isto que eu venho trazer aqui é para todos que quiserem, mas é quiser mesmo, tem que querer, não é meia boca, não. E outra coisa, não dá para, vou fazer esse processo, mas vou ficar aqui também nessa caixinha, que ela me conforta, mas eu não posso largar o centro, eu não posso largar a minha igreja, aí eu vou ficar com um pé lá, outro cá. O que disse o homem da luz, da verdade, não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. E com as perninhas abertas, ninguém anda, um pé aqui e outro ali. Então é preciso abandonar tudo. Carta 1 do tarô, início de uma trajetória do herói, do iniciado, daquele que vai fazer o caminho. Larga, só uma sacolinha, só o essencial. Solta, sai, acredita, faz a escola, entra nesse caminho, e aí depois, se você quiser voltar, é uma escolha sua. Garanto a você que você vai sentir, quando voltar, o vazio. Mas o que tem aí? Nada. Eu descobri muito mais, eu já senti muito mais, eu já contatei muito mais. Então, escolha de verdade, faça o arbítrio de seguir uma filosofia verdadeira para você fazer esse caminho. Tá bom? Então, essa é uma mensagem de espiritualidade prática. Um aviso, um alerta para você. Pense profundamente. Medite. Você pode mais. Muito mais. Muito obrigada a todos. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.